Sabe, na fé cristã existem alguns sinais bem visíveis, que contam uma história muito profunda sobre a jornada de cada pessoa. E hoje a gente vai mergulhar no significado de dois dos mais importantes, o batismo e a ceia do Senhor. O que será que eles querem dizer de verdade sobre fé, sobre transformação? Pois é, muitas vezes a gente olha para esses atos e pensa, é só um ritual, né, uma cerimônia. Mas qual é a história por trás disso tudo? A gente vai ver que eles são, na verdade, muito mais do que isso. São declarações poderosíssimas de fé, de pertencimento, e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Ok, então vamos lá. Vamos começar com o primeiro grande passo, aquele que é público, na vida de quem crê, o batismo. E olha, é muito mais do que simplesmente água, viu? É um símbolo de uma transformação que é completa, profunda. O ponto central do batismo, a sua essência mesmo, é que ele é um sinal público. É como se fosse uma declaração visível para todo mundo ver, sabe? Uma declaração de uma nova identidade. Ele simboliza essa união com a jornada de Jesus, ou seja, é como morrer para o pecado e então ressuscitar para uma vida totalmente nova. Dá para pensar no batismo como um verdadeiro divisor de águas, uma linha bem clara. De um lado fica a velha vida, aquilo que ficou para trás. E do outro, do outro lado floresce uma nova vida, uma vida que agora é vivida de propósito, sabe? Sob a liderança, sob a autoridade de Cristo. É uma mudança total de rumo. Tá, então o que exatamente está sendo declarado com esse ato? Vamos lá. Primeiro, a união com a morte e ressurreição de Jesus. Segundo, um compromisso de viver sobre uma nova direção, uma nova liderança. E terceiro, e isso aqui é fundamental, a entrada na comunidade da fé. O batismo nunca é um ato solitário, de jeito nenhum, é sempre algo comunitário. Ok, então se o batismo é, digamos, o ponto de partida, a ceia do Senhor é aquela prática que sustenta a caminhada, a jornada. É bem diferente do batismo, que acontece uma vez só, né? A ceia é um momento que se repete, um momento contínuo para a gente lembrar, renovar e se reconectar com o coração da fé. E olha que interessante, a ceia tem um propósito que é duplo e é fascinante. Não é só para ser uma lembrança solene de um sacrifício. É também, ao mesmo tempo, uma celebração. Sim, uma celebração da nova aliança. E o que isso quer dizer? Basicamente, uma nova forma de se relacionar com Deus, uma forma que se tornou possível justamente por causa daquele sacrifício. A ceia funciona, então, em dois níveis ao mesmo tempo. Tem o nível pessoal, que é aquele momento de renovar a fé, de se conectar com Cristo, mas tem também o nível comunitário, que é igualmente importante. Nele, a ceia é uma afirmação de unidade. Quando as pessoas participam juntas, elas estão lá prática declarando: "Ei, nós somos um só corpo". E essa ideia de comunidade tem uma consequência muito poderosa, sabe? A ceia acaba sendo um grande nivelador. Ela faz a comunidade lembrar que a identidade de todo mundo ali se baseia na mesmíssima coisa, a obra redentora de Jesus, o seu ato de salvação. E diante disso não tem diferença, todos participam da mesma graça, de igual para igual. Então, a gente viu o batismo como o início e a ceia como a continuação. Mas qual é o fio condutor? O que conecta essas duas práticas? A resposta é que ambas servem a um propósito ainda maior: manter a fé sempre, sempre centrada na sua mensagem principal. E um ponto-chave aqui é a ênfase na simplicidade e na reverência. A ideia é que o foco nunca, nunca deve estar na complexidade do ritual em si, mas sim na sinceridade do coração e no respeito pelo que aquilo significa. A forma é simples, de propósito, para que a profundidade da mensagem possa brilhar, entende? Resumindo, então, a função dessas práticas se desdobra em três ações bem claras. Elas, primeiro, apontam o tempo todo para o Evangelho. Segundo, elas centram a fé na pessoa de Cristo e não em um monte de regras. E terceiro, elas nos fazem lembrar continuamente da sua obra de salvação. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar um pouco. Num mundo que é cheio de distrações, como é que esses sinais, que são físicos, que são comunitários, o batismo e a ceia, conseguem manter uma fé de 2000 anos viva, relevante e, o mais importante, firmemente ancorada na sua mensagem original de redenção e de vida nova? Fica aí a reflexão.